Olá, muito boa tarde, seguidor do Metrópolis. Eu, Caio Barbieri, estava um pouquinho distante, com saudade de vocês, mas estou de volta e trouxe hoje um convidado que não tem muito filtro quando dá entrevista, não. Ele foi ministro da Educação durante o governo de Jair Bolsonaro, planejou ser candidato ao governo do estado de São Paulo, mas uma reviravolta na convenção do PMB, o partido dele, deu a legenda de deputado federal. Abraham Weintraub, muito bem-vindo aqui ao Metrópolis. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Barbieri. Prazer estar falando com você, é uma honra. Tenho acompanhado suas matérias, tenho gostado muito. E, que bom que a gente finalmente conseguiu aqui fazer a entrevista. Agradeço novamente a oportunidade. O espaço está sempre aberto, ministro. Eu queria começar sabendo como é que se deu essa reviravolta, porque até então o senhor estava aí divulgando que seria um possível opositor a Tarcísio Freitas, ali ao Haddad, no governo de São Paulo, e de repente pega todo mundo de surpresa, tanto o senhor quanto o seu irmão, Arthur Weintraub, que foi assessor especial do presidente Bolsonaro. Os dois vão disputar o mesmo cargo por São Paulo, é isso, né? É isso. Para a gente é tudo uma novidade muito grande, porque nós sempre fomos da iniciativa privada a vida toda, não temos um parente trabalhando que tenha sido político, não tenho um primo, um bisavô, nunca teve, por parte de pai ou mãe, alguém filiado a um partido político na minha família. E a gente entrou nessa vida pública porque a gente estava muito desgostoso com o país e encontramos, diante de um convite para organizar um seminário sobre Previdência Social internacional em Brasília. A gente conheceu o Onyx Lorenzoni, o Onyx apresentou o presidente Bolsonaro, isso foi começo de 2017. E aí recebemos um convite para fazer um programa de governo. Então, assim, é muita novidade. Com esses nomes, Weintraub, pensamos, nunca vamos ser, nem passava pela cabeça, é um nome muito complexo, parece estação de rádio, mais consoante que vogal. Mas aí o que aconteceu? Com esse jeitinho nosso, meu e do meu irmão, a gente se tornou mais conhecido e foi espontâneo que surgiu a candidatura. A gente nunca pensou em lançar. Quem lançou, realmente, eu não conhecia a pessoa, chama Rodrigo Miller. Ele é de Indaiatuba. Ele é entregador de um restaurante lá, a Casa da Esfirra. Só que ele é um gênio da rede social e tal, e falou, olha, já deu esse problema na prefeitura de São Paulo, que ficaram batendo cabeça e a gente acabou elegendo o Covas, vamos começar a trabalhar agora com o Abraão. E o nome veio ganhando corpo rapidamente, eu cheguei a ter, na pesquisa do El País, que era um jornal de esquerda, 14,9%, depois duas outras pesquisas me colocaram com 16, 16,5%. Quando aconteceu isso, eu estaria no segundo turno, assim, pode ser arrogância minha, mas eu acho, num debate eu contra o Haddad no segundo turno, eu ia moer o Haddad. Eu sei exatamente o que ele fez no MEC. Eu não somente sei, como eu protocolei várias suspeitas de corrupção durante o período do Haddad, na Polícia Federal, na Justiça, um monte de lugar. E aí o que acontece? A possibilidade de eu me tornar governador ou uma figura central na política, não é só em São Paulo que está acontecendo isso, está acontecendo em todo o país, ligou a luz vermelha de quem domina aqui o Estado e quem também domina o Brasil há muito tempo. O SCAF, Temer, a Afif, o Kassab, toda essa turma que está no estado de São Paulo há muito tempo e tem um bom diálogo com o Rodrigo Garcia, viram uma grande ameaça, E aí, com a pressão e hoje a força que eles têm no governo do presidente Bolsonaro, eles mobilizaram as estruturas lá para lançar o nome do Tarcísio e moer a minha reputação. Isso está sendo feito há um ano, mais ou menos. E nesse um ano eu vim perdendo aqueles 16,5% que eu cheguei a ter, e hoje, eu nunca gostei do Datafolha, mas a pesquisa ali, então, eu estou com 2% a 3,3%, entre 2% a 3,3%. Meu palpite hoje, se tivesse uma eleição, eu acho que mais evidência, brigando mais, eu poderia ter 3%, 4% do eleitorado, mas seria um desperdício. Eu estaria hoje, infelizmente, com esse grande movimento que aconteceu atrás, do Tarcísio atrás do Rodrigo Garcia e atrás do Haddad. Eu não iria para o segundo turno e nos debates eu não teria chance, ninguém vai querer debater comigo. Eu vou moer cada um deles. Então, seria desperdiçar. Seria melhor, óbvio, eleger, ter uma pessoa com o meu perfil para proteger as famílias de São Paulo, para o governo do Estado, e ter uma pessoa como o Arthur no Senado Federal. Isso foi destruído, não só no Estado de São Paulo, no Distrito Federal, essa máquina destruiu qualquer nome
que não tenham um passado com forte ligação à corrupção. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro, está acontecendo pelo Brasil todo. Qualquer nome fora desse grupo centrão militar, com passagem na corrupção, ele está sendo escanteado, posto para fora, está sendo destruído. E aí vem, quando a gente percebeu esse movimento de uma forma mais intensa, a gente fez toda a construção do Por Mais Brasil 35, que é um partido que a gente tem o controle, e nos daria a liberdade de, eventualmente, fazer essa modificação. Porque é melhor ter... A gente acha que a gente consegue não somente eleger a mim e o meu irmão, mas com quociente eleitoral, certo? Você vota em mim, sobra voto, você precisa de 350 para eleger um deputado, sobra voto, vai para o Arthur consegue, vai. Se eu conseguir 1 milhão, o Arthur consegue 300 mil, 350 mil, e tem mais 2 candidatos nossos, com o nosso perfil, no Por Mais Brasil, com 35 mil votos, a gente elege 4 ou 5 deputados, eu acho factível, e com isso a gente se viabiliza como uma liderança política para defender os valores conservadores e de direita que estão sendo abandonados. Então foi uma decisão do senhor e do seu irmão? Sim, 100%. A estratégia de ter um partido pequeno era justamente ter a possibilidade, essa flexibilidade, além de estar limpo, né? Não tem fundão eleitoral, não tem corrupção, não tem esquema nenhum, não tem uma pessoa. A gente passou pelo filtro de todos os candidatos, todos os pré-candidatos, agora já é candidato, todos os candidatos a deputado federal, deputado estadual do Por Mais Brasil no estado de São Paulo. A gente só tem o controle com a presidência do Laércio Benco, que também é candidato a deputado estadual. A gente tem o controle no estado de São Paulo. Fora do estado de São Paulo nos foi oferecido Paraná, Distrito Federal, Santa Catarina, mas faltou braço, não tem dinheiro público, é só nosso dinheiro mesmo, que a gente, né, vai tocando. Então, faltou braço, então é no estado de São Paulo, nessas eleições, e a gente diminuiu por quê? Porque no final a Justiça Eleitoral não cassou o Tarcísio, né, que a questão da residência dele, né, que ele não tem vínculo nenhum com o estado de São Paulo. Poderia ter cassado, isso me colocaria talvez com uma chance de voltar ao jogo. Não foi feito isso, então a decisão foi 2 deputados, 2 Weintraubs incomodam muita gente. Weintraub, você, quem tem acompanhado suas redes sociais aí, tem acompanhado o seu canal, o Weintraub Sem Filtro, né? E você tem dito e repetido que vai colocar o dedo na ferida, principalmente ali do governo de Jair Bolsonaro, governo o qual o senhor fez parte ali durante ali o início dessa gestão. Quando que essa chave virou? Foi virando gradualmente, né? O que me gerou mais desconforto? Veja, vasculharam tudo na minha vida, então não é papo furado. Tem matéria de vasculharam todas as transações econômicas que eu fiz ao longo da minha vida. Eles verificaram os carros que eu comprei e vendi ao longo da minha vida, tanto é que fizeram uma matéria sobre um carro esporte, que eu tinha um carrinho de corrida que eu mandei fazer na antiga fábrica da Puma, o Chamonix 550. Tem um jornal, se você escrever Weintraub 550, vai aparecer o carrinho de corrida, e nada. Tem no YouTube Garagem do Belotti, também é famoso, é o meu carro, eu estava vendo no YouTube, eu vi o meu carro lá, é o meu carrinho que está lá. Vasculharam a minha vida inteira. Descobriram o quê? Que eu, com 17 anos, recém-ingresso na USP, Economia, eu tive um boletim com nota baixa, vazaram ilegalmente esse boletim. Vasculharam absolutamente tudo. Não tem um negócio que eu fiz na iniciativa privada, eu nunca trabalhei para uma empresa safada que esteja envolvida com corrupção, suspeita de corrupção. Limpinho. Eu odeio ladrão. Eu odeio corrupto. Eu tenho nojo de corrupção. Eu tive, desde pequeno eu odeio o Lula, eu odeio o Maluf, eu odeio, ódio. Eu tenho isso no boa. Eu tenho nojo dessas pessoas. E aí o que acontece? Começou a ter fortes indícios de corrupção. Então todo aquele sacrifício que a gente teve muito sacrifício de muita gente. Eu estou vendo o quê? Suspeitas de corrupção no governo Bolsonaro e sinais de enriquecimento de membros da família Bolsonaro. Então, onde foi a porrada que mais machucou? Quando eu vi a casa do Flávio Bolsonaro, aquilo me machucou. Aquilo eu falei, não, isso está muito errado. Depois, a casa do Renan Bolsonaro. E aí, o tapa na cara, que realmente me tirou do sério, foi a viagem que o Flávio Bolsonaro fez para Mônaco, para assistir o Grande Prêmio de Mônaco num final de semana. Veja, eu tive contato com eles antes do poder, quando o deputado, o presidente, o Jair Bolsonaro era deputado federal,
o Flávio era deputado estadual. A gente foi para a Ásia junto, cada um foi com o seu dinheiro. Não foi dinheiro público, foi com o dinheiro do bolso. Eu fui de business, o Arthur foi de business, porque a gente teve sucesso profissional, eles foram de econômica. Eles moravam, num período muito curto de tempo, houve um deslumbramento muito forte e com sinais de enriquecimento que é difícil de justificar, é difícil de ver. O Flávio falou, eu tive sucesso como dono de franquia da Copenhagen. Olha, deve ser o caso de maior sucesso da Copenhagen. Na média, eu duvido que você tenha um enriquecimento tão rápido de quem tem franquia da Copenhagen. Então é isso, é pessoal, eu senti que houve uma traição muito grande, e o país, o Brasil, é o meu país, apesar desse nome esquisito que eu tenho, eu sou brasileiro da gema. E o meu país está indo para o ralo, a troco do quê? De viagem para a França no final de semana de primeira classe para assistir Gran Prêmio, para morar em mansão que nunca tiveram acesso. Se o cara tem o dinheiro dele e ganha honestamente, pô, eu bato palma para ele se ele quiser viajar para assistir um torneio de tênis no final de semana, Roland Garros, o dinheiro dele, pagou imposto, tudo certinho. Agora, com dinheiro público, quando eles foram eleitos para enfrentar o sistema, se venderam para o sistema, e agora a gente vê todos esses indícios horrorosos, que lembram, inclusive, eu sei que assistiu o Vai Entrar Sem Filtro, o capítulo que eu faço, eu mostro o Lulinha com o apartamento dele em frente ao Ibirapuera, que foi comprado por um empresário e alugado, sob medida, para o Lulinha. E o Lulinha não pagava não pagava o aluguel. E tudo bem. O Renan Bolsonaro, aparentemente, é a mesma coisa. E o Flávio Bolsonaro comprou uma mansão que, se eu colocar aqui na lousa, no quadro negro aqui do lado, a conta não fecha. Como é que ele faz para pagar? O que ele tem de vencimento de grana comprovável é metade do que ele precisa para, minimamente, sem viajar para Paris, pagar as contas. Então, ele precisaria ganhar o dobro, pelo menos, para, fazendo muita economia, conseguir fazer o que ele apresentou. Então é isso, meu julgamento dele está feito. Numa das gravações do Vai Entrar Sem Filtro, o senhor chegou a dizer que tinha mais informações sobre essa questão da casa do Flávio Bolsonaro e que futuramente o senhor iria trazer essas informações à tona. Que informações são essas? Não, a conta toda. Se você começar a mostrar na lousa aqui, se eu mostrar na lousa, eu descrevi as contas todas rapidamente. E pelas contas, simplesmente não fecha. Mas você pode ir no metro quadrado negociado. Foi assim, aquele metro quadrado que ele pagou metade do preço de mercado. Então, tem muita coisa ali que, infelizmente, não fecha. E foi um conjunto. O jet ski do presidente me incomoda demais. Demais o jet ski do presidente. Mas por quê? Porque é o jet ski da Marinha. Está escrito Marinha do Brasil. Quem paga a gasolina do jet ski é o imposto. Aí você fala assim, pô, mas o Lula é pior. Mas eu nunca votei no Lula. Eu coloquei o meu nome, coloquei meu dinheiro, eu gastei dinheiro na campanha dele, a gente deu apoio, não recebeu um centavo, tudo voluntário, peito aberto, falamos para as pessoas para votar nele. Fizemos um monte de programa de governo saiu desse computador aqui, que eu estou falando contigo. E, pô, o cara se deslumbrou no poder. Ele não era arrogante desse jeito, ele era uma pessoa que era humilde, mas provavelmente era humilde por falta de opção. Ele ficou deslumbrado no poder. E você vê isso no jet ski, ele falando que eu vou viajar mesmo, vou gastar dinheiro, que eu gasto dinheiro com as férias, né, que a crítica foi das férias. As esposas, você vê a cara delas, elas estão deslumbradas com o poder, mas principalmente o que mais me tirou do sério foi as casas, a viagem para Roland Garros, e o jet ski não dá para caracterizar como possível corrupção, é simplesmente uma total falta de respeito. Mas se você não me provar de onde veio o dinheiro para as duas mansões e para a viagem, eu até aqui eu não dou o benefício da dúvida, eu acho que não é pessoa honesta. O senhor, na sua declaração recente, nas palavras do senhor, disse que tem nojo de corrupção, de corrupto, e ódio de ladrão. Sim. Esse sentimento já se aproxima do presidente Bolsonaro ou dos familiares? Dos familiares, hoje, não tenho a menor dúvida.
Se você não me provar, se você provar que ele ganhou esse dinheiro honestamente com a franquia da Copenhague, mas é muito dinheiro para uma loja ou duas lojas de Copenhague, é muito dinheiro para ganhar em 2 anos, é muito, estamos falando aqui de 10 milhões. É muito dinheiro. Se você não me provar isso, eu peço desculpa. Se mostrar na ponta do papel, eu até peço desculpa, mas se não, cara, assim, tem focinho de porco, orelha de porco, rabo de porco, pé de porco, se não é porco, é feijoada. O Weintraub, você sempre foi considerado da ala mais extremista ali dentro do conservadorismo, dentro do governo Bolsonaro, da parte que a gente chama de olavista, né? Hoje, pouquíssimos integrantes dessa ala permanecem no governo Bolsonaro e alguns nomes que ainda são os mais radicais, mas que permanecem ali no apoiamento ao governo Bolsonaro, como a própria deputada Bia Kicis, continua ali na base de apoio ao presidente. Na sua avaliação, essa base tende a ruir ou ela vai firme com o presidente até o fim? Todo mundo que era conservador, da antiga base, foi afastado ou colocado em segundo plano. Se você pegar, você falou da Bia, é o exemplo clássico. Ela tinha tudo para ser ou governadora ou senadora. Pô, eleição tranquila, e seria um ótimo nome. Quem o Bolsonaro escolheu? Ibanez. Ibanez eu conheci de perto. Eu não confio nele, mas para nada, para absolutamente nada. Quem escolheu para ser senador? Flávia Arruda, mulher do Zé Roberto Arruda. Para quem não sabe, o Zé Roberto Arruda, quem não tem memória, é aquele que foi pego com a boca na botija, mais de uma vez. E aí, quando foi pego com a boca na botija, ele falou, eu juro que eu estou falando a verdade, eu juro pela saúde dos meus filhos. E pegaram ele na mentira no ato. Isso é um cara que jura pela saúde dos filhos, mentindo. É assim, não tem limites. Esse é o nome que o presidente Bolsonaro, essa é a tríade que o presidente Bolsonaro se cerca. Ele põe na linha de frente Ibanez, a Flávia Arruda, a mulher do Arruda, como senadora, e o deputado que ele quer colocar na foto do lado dele é o Zé Roberto Arruda. A Bia Kicis pode ficar nos fundos atrás. Se aparecer a cabeça, fala, sai daí. Isso não aconteceu só no Distrito Federal. Isso está em todos os estados. Então, muita gente fala que devia ter saído para senador, ia inviabilizar. Não tem um lugar onde o bolsonarismo não esteja caçando a pau os conservadores. Não tem um único lugar. O que acontece? Desses nomes todos, pouca gente, não zero, mas pouca gente tem o couro grosso e a coragem de olhar e falar assim, não, beleza, eu vou manter os meus valores, acima de tudo, a verdade, e vou continuar falando a verdade. E a verdade, o que é? Foi se desnudando, principalmente, mais recentemente, com esses episódios, porque quando você vê indícios de enriquecimento indevido, aí acabou, aí você virou mais um desse pessoal, dessa corja, dessa súcia. Ah, mas é menos do que o Lula. Pô, mas igual o Lula não tem. O Lula as suspeitas de corrupção dele são de dezenas de bilhões de reais. Dezenas de bilhões de reais. Você vê os sinais do Lula, são ainda piores. O Lula, por exemplo, eu vim do meio, mercado de capitais, mercado financeiro, lidava com gente muito rica, a gente lê pequenos sinais. O Lula mora numa casa de altíssimo padrão, num condomínio fechado dentro da cidade de São Paulo, numa rua fechada. A casa custa muita grana aquele aluguel, mas esse sinal não é importante. Reviraram o lixo dele, encontraram vinhos ali de R$3.000 no dia a dia. Bebe vinho de R$2.000, R$3.000 no dia a dia. Ele dando tchau, tiraram foto de close, ele tinha um relógio de ouro Piaget Altiplano. Se você entrar agora na internet, aqui no exterior, um relógio igual ao do Lula, Piaget Altiplano, é $20.000. E aí vem um detalhe, com a experiência de quem frequentou grandes negócios e tal, Rolex de ouro, Rolexão de ouro, é coisa de quem ganhou dinheiro agora e quer aparecer. É brega. Rolex de ouro, do modo geral, é brega. Aí o cara é mais granfinão, quer ficar mais bonito na foto e tal, ele compra o quê? Ele compra um Patek Philippe. Entendeu? Que é o relógio do Gedel. Gedel gostava de Patek Philippe.
Parece que o Wagner, esqueci o nome do Jacques Wagner, gosta também de Patek. Piaget é para o cara que já passou desse patamar, o cara já está num grau de sofisticação assim, acima. Não é. Então, assim, o Lula é uma entidade para mim, uma entidade do mal. Ele tem poderes sobrenaturais. O presidente Bolsonaro é um vizinho teu, que é bonachão, italianão, engraçado, que se perdeu. O poder o corrompeu. Tá? Então, a minha percepção, ele se corrompeu quando teve acesso ao poder e aos recursos que a presidência lhe propiciou, esquecendo de todos os juramentos, promessas e valores que ele disse que defendia no passado. Não se corrompeu como deputado, aparentemente. Falam da rachadinha, tá, mas, assim, não tem a mesma quantidade de escândalo que outros. Tá? Acho que não se corrompeu como deputado. Mas é aquela coisa, né? Como deputado, a tentação é muito menor do que como presidente. O que está envolvido, primeiro eles ameaçam, ao mesmo tempo que ameaçam, oferecem, e aí ameaçam de novo e oferecem uma solução para o problema. Em algum momento, uma vulnerabilidade de alguém te pega, eles te capturam. Foi isso, na minha opinião, que aconteceu com o presidente Bolsonaro. Eu não considero ele tão mal quanto o Lula, mas ele se perdeu para mim. Posso fazer uma analogia? Claro, não é politicamente correto. Nada contra o homossexual, nada contra. Mas tem aquela pessoa assim que nunca soltou a franga. Mas o cara era durão, era pobre, então ele só tinha acesso a bofe feio. Só tinha acesso ao homem feio. De repente ele ficou rico, e aí ele teve acesso ao Brad Pitt. E aí com o Brad Pitt ele falou, não, eu quero o Brad Pitt, e se abraçou com o Brad Pitt. O Lula não, o Lula qualquer coisa. Se bobear, até máquina de escrever, entendeu? Mas o que você vai fazer com a máquina de escrever? Meu companheiro, isso aqui é meu. Sei lá. Bom, a gente está conversando com o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, aqui no Metrópolis. Ministro, os cenários, pelo menos as pesquisas eleitorais, o senhor costuma repetir que não acredita, principalmente na Datafolha, mas os institutos têm demonstrado aí que o presidente Lula pode levar no primeiro turno, mas caso num segundo turno entre Lula e Bolsonaro, como é que o senhor fica, se não vota um nem outro? Não, eu acredito em pesquisas. Eu fui economista-chefe mais de 10 anos, de banco. Eu via as pesquisas, acompanhava as pesquisas, eu cheguei a pagar para fazer pesquisas e tracking telefônico. Eu fui a cada um dos institutos principais, entendi as diferentes metodologias, entendi como ler as pesquisas por dentro, entender como você, sem assim roubar completamente no número, na estruturação da pergunta, como você faz a pesquisa, influencia no resultado dela. O que eu falo é que de todos os institutos, o que eu considero o menos confiável, o pior deles, é o Datafolha. Porque é da família Frias, que controla a Folha, mas eles têm muitos outros negócios. Mas outros institutos, eu confio mais ou menos, e principalmente eu gosto de pegar a pesquisa aberta e ver o que ela está me dizendo por dentro. A pesquisa, olhando várias pesquisas por dentro, o que eu vejo? Qualitativamente, número contra número, né? Fazendo um trabalho estatísticozinho, não muito sofisticado, mas básico. O presidente Bolsonaro está atrás do presidente Lula, ele deve ter alguma coisa como, na minha opinião, palpite, se a eleição fosse hoje, o Lula, no primeiro turno, teria uns 10 pontos na frente do presidente Bolsonaro, no primeiro turno. E no segundo turno, uns 15, hoje. Pode ser um pouco menos? Pode ser uns 8 e 12? Pode. Não venceria no primeiro turno. Acho que a Folha é uma porcaria de revista, é minha opinião, uma porcaria de instituto, Datafolha, e não porque eles não sabem fazer, porque eles têm muitos interesses. Né? Eu mesmo, no MEC, tive que enfrentar os interesses da Gráfica Plural, porque eles queriam fazer o Enem, a impressão de todo o Enem, que é um contrato multimilionário. E eu falei, não tem a menor condição, vocês não têm condição de fazer, não, imagina. E aí a família Frias ficou chateada comigo. E, ao mesmo tempo, coincidentemente, a Folha me batia dia sim, dia também. Então, veja, eles têm muitos negócios paralelos com o jornal e com o Instituto de Pesquisa. E eles não dão, por exemplo, a abertura para eu ver a pesquisa por dentro, para ficar mais confortável com os números. Eles simplesmente põem o resultado, dá descasamento de dia, tem algumas coisas estatisticamente que eu não confio.
Assim como também o Paraná Pesquisas eu perdi, eu não acredito mais tanto, mas quando você pega um conjunto de pesquisas e analisa ali pela média vários pontos, pode ter ali uma puxadinha aqui, um empurrão para lá, mas eu diria que o ex-presidente Lula, o ex-jaulado, ele teria alguma coisa de 8 a 10 pontos na frente do Bolsonaro no primeiro turno. E no segundo turno, basicamente, os votos do Ciro Gomes iriam para o Lula. Então, aumentaria essa distância. Mas não ganha no primeiro turno, não. Agora, o que eu vou fazer no primeiro turno? Eu nunca votei no PT na minha vida. Nunca votei no PT na minha vida. Não, o Ciro Gomes, para mim, é mesma coisa. Não chega a ser tão ruim quanto o PT, mas quase muito próximo. Não chega a ser tão ruim, mas muito próximo. E eu, assim, vou tapar o nariz. Eu não anulo o voto também. Eu vou tapar o nariz e vou votar no Bolsonaro, mas vou votar sabendo quem ele é, o que aquela família representa hoje em dia. Representa algo ruim. Mas diante das alternativas é isso que tem. E no segundo turno a mesma coisa. Agora, se alguém falar, não vou votar, vou anular o voto, fala, beleza, tá no teu direito, eu não estou recomendando voto para ninguém, eu não vou pedir para alguém votar no Bolsonaro. Agora, se você me perguntar o que eu vou fazer, é isso. Por quê? Porque a vida inteira eu fiz isso. Se for entre o Alckmin e o Lula, em quem você vota? Eu vou tapar o nariz bem tapado e vou votar no merendeiro. O Alckmin é um merendeiro. Picolé de chuchu, esse apelido já era. O apelido dele de verdade é o rei da merenda. Pô. Numa das suas recentes lives, o senhor chegou a dizer que o Bolsonaro entregou a sua cabeça de bandeja para o STF. Sim. Por outro lado, o bolsonarismo reclama da perseguição implacável, segundo eles dizem, ao deputado Daniel Silveira, que chegou a ser preso pelo STF. Na sua avaliação, há um jogo duplo do presidente Bolsonaro ou do bolsonarismo com essa relação com o STF? Existe um jogo duplo. Você vê que o meu afastamento, o Abrão estava querendo fazer como é que é? Eu estava sendo investigado por crime contra a segurança nacional. O problema do Bolsonaro, do bolsonarismo com o STF continuou. Continuou tão intenso quanto. A diferença que eu vejo, que eu sou uma pessoa que ameaça muito mais a estrutura, que, assim, eu sei identificar onde é que estão sendo feitos negócios, os CNPJs, eu sei falar onde pegar, eu sei onde o pessoal tem conta, onde não tem conta, no exterior, local. Então, tudo isso torna a mim, o meu irmão, eu como economista, o meu irmão como jurista, a gente complementa muito o jogo. A gente é muito mais ameaçador ao sistema, essa que é a verdade. Mesmo assim, veja, o que eu fiz foi, numa reunião fechada, falar, sem citar o nome de ninguém, um comentário. O Daniel fez aberto uma ameaça, né? Ele está no direito parlamentar de fazer isso? Tá. O STF e o Congresso Nacional alucinaram? Alucinaram. Então, acho que o presidente Bolsonaro, sim, ele joga esse jogo de uma hora bater, uma hora soprar, uma hora bater, uma hora soprar, assim como ele joga o jogo de, fala, eu defendo os valores conservadores, eu defendo a moralidade, mas se você pegar a agenda do presidente Bolsonaro, que andou de coisas erradas, seja do feminismo, seja da doutrinação, seja de esquemas de corrupção, é muito grande. Então ele serve como um fantoche, distraindo a militância, enquanto a agenda avança. O Daniel, eu acho que ele está dentro daquele grupo que preferiu se calar e seguir o Bolsonaro do que tentar se eleger, tentar se preservar. Eu acho que no final ele vai entregar todo mundo, cabeça por cabeça. O Bolsonaro, pelo que eu vi, ele é isso. Ele falou recentemente no YouTube, se um dia tiver uma guerra, vocês civis vão na frente de nós militares. Falou isso abertamente. De vez em quando a verdade escapa da boca dele. Então, eu acho que ele vai entregar um por um, e essas pessoas que estão atrás dele, achando que essa onda bolsonarismo vai levar eles para uma reeleição, eu acho que essas pessoas todas vão se perder. Pode até ser que eles se elejam ou não, mas o destino disso não é bom. Não é bom. A gente tem uma participação... Você não falou demais.
Ministro, a gente tem uma participação aqui de um internauta aqui que deixou uma pergunta aqui nas Lógico. redes sociais aqui. Ele quer saber o seguinte, existe uma sensação de que o presidente abandona, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas ele retomou esse assunto. Existe uma sensação de que o presidente abandona aliados. Foi assim com o vice, Hamilton Mourão, com a Sarah Winter, a própria Damares, que chegou a ser anunciada candidata ao Senado aqui pelo Distrito Federal e desistiu. O senhor se enxerga nessa lista de abandonados pelo presidente Bolsonaro? Não, o que eu vi a posteriori, depois, eu não fiquei tão chateado, eu não fiquei tão bravo dele ter entregue a minha cabeça para salvar a dele. O que foi depois, que ficou claro para mim, né? Teve a primeira reunião que foi filmada, a segunda reunião, que foi mais tensa ainda, o Paulo Guedes descreveu numa entrevista para Veja, onde a gente entrou na reunião para assinar um habeas corpus, isso é, eu fico no Brasil em liberdade e respondo qualquer questionamento do STF em liberdade, até ser julgado e condenado, eu fico em liberdade, que eu tenha participado de uma articulação contra a segurança nacional. Isso é, eu ia plantar bombas no STF, o que eu ia fazer contra a segurança nacional? E aí, esse grupo central militar, ao invés de assinar o meu habeas corpus, que esse que era o esperado, eles optam por entregar minha cabeça. E o presidente fala, fica chateado, contrariado, e beleza. Quando eu me despeço dele, eu não estava sabendo de como foi a conversa para entregar minha cabeça. Quando eu vi que eles iam entregar minha cabeça, eu saí correndo atrás de asilo diplomático, em alguns países da Europa e em Israel. Eu sairia do Brasil, iria para uma embaixada e pediria asilo diplomático lá. E os embaixadores já tinham falado ok, porque eles viram que era um absurdo eu ser preso naquelas circunstâncias. O que eu não sabia é que o presidente estava negociando de entregar minha cabeça mesmo. O que houve as conversas lá com as pessoas foi, não, vamos entregar mesmo. E aí, quando descobriram do exílio, que eu fui buscar o exílio, asilo diplomático, não era exílio, asilo diplomático. Aí acharam a solução do Banco Mundial, uma vaga que estava vazia. E aí pacificou, né? Ele vai embora, Banco Mundial, sai pacificado, tudo bem, e fui. Passou 6 meses, eu comecei a receber a ameaça do presidente Bolsonaro para sumir. Eu tinha que desaparecer, não podia mais pisar no Brasil. Então, assim, primeira coisa, a negociação foi muito mais baixa, muito mais abjeta, para preservar a família dele e entregar a minha cabeça. Então, é isso em cima da mesa. A segunda, aparentemente, é isso. A segunda coisa, ele chantagear, véspera de Natal e Ano Novo, né, a minha família. Aí, quando eu soube disso, ficou claro, eu tentei ainda procurar para entender se era isso mesmo, se ele estava seguindo o seu caminho. Maravilha, é isso mesmo, ok. Quando começou a aparecer também coisa de corrupção, eu pedi a renúncia. Eu não saí antes, eu fiquei até o final de abril, renunciei ao meu cargo. Eu tinha mandato de 2 anos, ele não poderia. Quando ele me ameaçou de mandar embora, ele falou, você vai ser mandado embora, na véspera de Natal. Eu teria que voltar dos Estados Unidos com a minha família, se eu não tivesse, não, em tese, é isso, voltar no meio de uma pandemia, os meus filhos perderam o ano escolar, assim, nem um banco de investimento extremamente agressivo, eu vi uma coisa dessa, eu nunca vi nada disso parecido. E ele fez essa ameaça, né? Aí eu liguei, vi, tá, é isso mesmo. Aí eu resolvi renunciar, só que eu tinha mandato, ele não poderia me mandar embora, era muito difícil mandar embora, porque eu não representava apenas o Brasil, eu representava outros 8 países, e os outros 8 países, por escrito, documentado, pediram para eu ficar pelo menos até final de abril. Então, assim, eu renunciei quando chegou o final de abril, e chego aqui cada vez mais desgostoso com o que eu vejo a respeito do presidente Bolsonaro e da família dele. No começo ele não andava de jet ski da Marinha, no começo ele não gastava milhões nas férias dele, com dinheiro público. No começo o Flávio Bolsonaro não tinha trocado de casa, o Renan, todo mundo troca de casa, todo mundo enricou, né? Eu sei que a palavra correta é enriqueceu, mas eu gosto de falar enricou. Então, é um pouco disso tudo, entendeu? É uma obra enorme, mas eu vejo ele como uma pessoa
que não tinha as qualidades que ele falou que tinha, que ele foi bravateiro, que ele se vendeu como uma pessoa virtuosa, mas, na verdade, é um vizinho normal teu, um oriundo, um italiano. Você deve ter tido um nono Barbieri, você também é oriundo. Você deve ter tido um nono que lembra algumas coisas do Bolsonaro, né, que fala mais alto, que pá, que lá. Não no aspecto negativo, no aspecto positivo. Italiano é mais afetuoso, mais caloroso, fala, é engraçado, alto astral. É um vizinho bacana teu, descendente de italiano, só que ele não tinha o estofo e as qualidades necessárias para enfrentar um mecanismo ou ocupar o cargo de presidente. Ele se perdeu nesse caminho. Ele, na verdade, ele era muito mais uma casca do que essência. E, diante de tanta pressão, a casca se quebrou e mostrou uma essência vazia, que foi preenchida pelo quê? Pelo mal que tem em Brasília. Ele talvez não tivesse, talvez ele tivesse aquela semente do mal dentro dele, que ele está mostrando hoje. Mas Brasília é um terreno muito, muito infecto. Não Brasília cidade, o poder é muito infecto. Tem muita coisa errada. E se você não tiver esses valores, essas virtudes dentro de si, você se perde. Eu acho que foi isso que aconteceu. Só para finalizar aqui nossa conversa, Weintraub, durante a sua permanência ali como titular do Ministério da Educação, o senhor chegou a desconfiar ou a perceber ou até mesmo flagrar algum momento de corrupção ou tentativa de corrupção por pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro? Não, nunca. Porque geralmente, veja, as pessoas nem tentam me corromper. Nem tentam. Tem corrupção, tem roubo, tem desfalque na iniciativa privada também. Tem diretor que rouba banco, tem diretor de departamento de compras que rouba empresa, tem diretor financeiro em empresa grande, tem diretor... É um monte de esquemas. Geralmente, empresa grande ou banco, quando é roubada, abafa o caso, manda o cara embora e fica quieto. Né? Banco, por exemplo, dificilmente vem a público falar eu fui roubado, com medo que as pessoas falem, mas roubaram o meu dinheiro que está depositado com você? Não tem nada a ver, né? Mas geralmente banco abafa. Empresa grande também abafa, do modo geral. Poucas vão atrás. Eu já tive contato com muita gente errada, com ladrão, já fui atrás do ladrão na iniciativa privada. Pegar os caras, mandar embora. Nunca tentaram me corromper. Uma outra vez a conversa começa assim meio esquisita, ou mandam uma conversa, uma vez um cliente mandou uma conversa que queria roubar, o diretor queria roubar a empresa operando na corretora que eu era responsável, e se a gente não permitisse, mandei o cara, quem falou isso não foi o meu trader direto, não foi o meu, foi indireto, o cara chegou para mim, através de um funcionário meu, a mensagem, mandei o cara pastar, não foi pastar, mandei, pode tirar o cara daqui, depois ele foi descoberto e mandaram o cara embora, né? E o cliente voltou, sabendo que a gente foi uma das poucas corretoras que não permitiu isso. Mas mesma coisa no setor público, o pessoal olha para você, ele nem começa a conversa errada, entendeu? Difícil, teve uma conversa que começou meio errada, que eu falei, não, já falei, eu não permito que alguém pague o meu almoço, eu não janto à noite, eu não permito que alguém, eu não entro numa reunião que não tenha um funcionário público concursado junto, que eu não possa mandá-lo embora, isso é uma testemunha 100% isenta, que esteja junto comigo, tomando nota de tudo que é conversado. Então, assim, eu não tive nunca nenhum sinal, e eu também nunca vi sinal. Eu acho que essa perda da alma do Bolsonaro foi sendo gradual, e principalmente depois que o Centrão entrou. Essa é a minha percepção. Sendo que o Centrão entrou na semana que a gente saiu. Água e óleo não se misturam. O Fábio Faria entrou no governo na mesma semana que eu embarquei para os Estados Unidos. Então, eu não tive acesso, contato com nada de errado vindo do presidente Bolsonaro, mas eu recebi ele falando, não, você tem que pegar os caras do Centrão e colocar lá, presidente. Pô, eles vão meter a mão, presidente. Vão meter a mão. Não faça isso. Ministro, desculpe interrompê-lo, mas esse escândalo que está sendo investigado no Ministério da Educação com o ex-ministro Milton Ribeiro, então esses pastores em nenhum momento fizeram algum tipo de movimentação para serem beneficiados com esses recursos ali do Ministério? Não, comigo não, imagina.
Imagina. Você acha que imagina, você acha que vai ter, eu iria permitir alguém colocar, imagina, esses caras não chegam nem perto de mim. Chega assim, pode entrar numa sala de reunião, tá, da audiência, tá, mas não gosta. Eu tive muita reunião com gente errada, mas nenhum deles saiu rindo, nenhum deles me convidou depois para ir lá almoçar, para colocar o meu rosto na Bíblia deles. Não tem. A conversa não desenvolve. Não desenvolve. Bom, você acompanhou essa conversa com o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, e agora candidato oficializado a deputado federal pelo estado de São Paulo. Tanto ele quanto o irmão, Arthur Weintraub, vão concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Weintraub, muito obrigado por ter aceitado nosso convite para essa conversa aqui hoje e dizer para você que aqui o espaço está sempre aberto para a gente ouvir. Obrigado, Barbieri. Grande abraço aí, por favor. Se tiver outra, vai ser um prazer falar contigo. Gostei muito, tá?